Recebemos ontem um ofício do Supremo Tribunal Federal, do ministro Fachin, que demonstrou haver, por parte da Procuradoria-Geral da República e do seu gabinete, disposição para colocar um dos delatores da Lava Jato, o senhor Cláudio, à disposição da CPI da sonegação para prestar esclarecimentos com relação ao episódio do Fundap. Nós vamos decidir, juntamente com o relator da comissão, o deputado Marcelo Santos, uma data no mês de setembro que possibilite o encaminhamento desse cidadão até o Espírito Santo para que a CPI possa ouvi-lo. Eu e o deputado Marcelo Santos deveremos ir ao Supremo, levar em mão o ofício e receber já o despacho do ministro Fachin para agilizarmos a tomada desse depoimento. Os senadores Magno Malta e o senador Ricardo Ferraço já propuseram na Justiça uma anulação da lei que extinguiu os benefícios do Fundap na forma que ele existia, que é uma criação, o deputado Ferraço, o Teodorico Ferraço lembra muito bem, do ex-prefeito de Guarapari, Graciano Espíndola, que como empresário do setor engenhou esse modelo de benefício fiscal e que, na verdade, durante décadas, foi o responsável pela economia do Espírito Santo. Nós passamos a ser um estado altamente prestigiado pelo desenvolvimento nacional a partir desse incentivo que trouxe e possibilitou o Espírito Santo a crescer e a se transformar numa estrutura econômica realmente eficiente na economia do Espírito Santo. E esses benefícios, ao longo da sua existência, mais do meio para frente, começou a preocupar os economistas e as pessoas que pertencem ao Estado de São Paulo. E eles foram permanentemente bombardeando o Fundap porque acharam que o Fundap criava dificuldades para o Estado de São Paulo. Como se o Estado de São Paulo não foi todo montado, historicamente, às custas dos estados brasileiros, dos outros estados brasileiros, que pagam a conta de São Paulo até hoje. Porque 80% do crescimento de São Paulo está fundado em benefícios de dinheiro público, do BAND, do BNDES e de Ministério de Desenvolvimento. E essa conta é paga por todos os outros estados que são consumidores. Porque a indústria que se montou em São Paulo se montou para que os outros estados fossem estados consumidores e dessem lucro a eles. Esse benefício do Fundap criou uma nova rota do desenvolvimento e por isso foi possível o Espírito Santo viver tantos anos e tanto desenvolvimento econômico que causava preocupação ao Estado de São Paulo. Com esse tipo de preocupação, o Estado de São Paulo sempre tentou acabar com o Fundap para não permitir que as empresas, inclusive paulistas, viessem para o Espírito Santo. Isso foi tentado em vários governos sem nunca obter êxito. Mais recentemente, nessa briga, nessa confusão política do Brasil, percebeu-se que de uma hora para outra o PMDB liderou o movimento do Senado para extinguir o Fundap. E esse movimento foi comandado pelo senador Romero Jucá, que é um senador de um estado menor do que o Espírito Santo, mas de um relacionamento bastante questionável na política nacional. Não se sabe nem por que um rábula da sua região, do Roraima, possa ter tanta influência
no Congresso Nacional e na política brasileira. Com certeza não é pela cultura, não é pela capacidade oratória e nem é pelo conhecimento econômico. Talvez seja por esta razão que nós vamos discernir sobre ela aqui agora, que é de conseguir ser a ponta de algumas negociações inescrupulosas que acontecem na República Brasileira. Porque tem coisas que elas são tão absurdas que são escolhidas pessoas de pouca condição moral para exercer. De tão vergonhosa que ela é, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem realmente uma cultura e que tem realmente uma prestação de contas com a população brasileira, não tem coragem de assumir. E a lei foi rapidamente votada no Senado da República e foi extinto o Fundap. Quando a Lava Jato começou a fazer depoimento de delatores, o senhor Cláudio compareceu num depoimento e ele disse isso claramente, que pagou 4 milhões de reais para que o senador Romero Jucá comandasse a votação e a derrota do Fundap no Senado, e em troca disso a sua empresa que ele representava ganhou uma obra no Porto de Santos. Então, deputado Zé Esmeraldo, ficou mais do que claro que esse episódio ele só aconteceu porque houve dinheiro público envolvido para comprar consciências. É lógico que muitos senadores votaram sem ter conhecimento de que estava rolando grana, apenas pelo sentimento de que o Fundap foi dado a impressão no Senado de que era um benefício que não era mais possível de ser mantido porque criava uma diferenciação entre os estados brasileiros. Mas não era por isso. Era porque eles tentavam de todas as maneiras fazer como sempre fizeram o estado de São Paulo, manipular o desenvolvimento brasileiro. Porque se você pegar historicamente o que já foi gasto em dinheiro público, federal, para o crescimento de São Paulo, para São Paulo ter rodovias, autopistas e ter todo aquele amontoado de obras públicas e o crescimento que teve, você vai ver que os recursos são todos federais. Foram recursos que foram desviados para São Paulo, que não foram mantidos no Nordeste, que não foram mantidos no Norte, e que criou aquele bolsão de pobreza em São Paulo, que hoje se percebe que as administrações municipais e estadual têm maior dificuldade de conviver. Dado que o crescimento foi tão descoordenado e tão desorientado, que possibilitou a criação de bolsões enormes de pobreza, e você vê que a violência em São Paulo, ela é de um nível considerado até desumano diante das Nações Unidas, diante de todos aqueles órgãos que controlam a questão de vida e de crimes no Brasil e no mundo. E isso evidentemente porque esse desvio econômico, essa falta de pensar o Estado de maneira equilibrada, é que possibilitou nós termos um Estado com uma importância econômica e de população que nós temos hoje em São Paulo. Com certeza, isso é fruto dessa sanha desesperada de se querer escolher apenas 1 ou 2 pontos do país para se desenvolver em falta de benefício para os outros estados. Nós temos estados com capacidade de produção, com capacidade de geração de emprego, sem a interferência de superpopulação e que estão totalmente desassistidos. Basta ver as estatísticas do Nordeste, basta ver as estatísticas do Norte. Tem região no Centro-Oeste, por exemplo, no Espírito do Brasil, que hoje não é nem problema de falta de investimento para a população, para a criação e ampliação das cidades. Falta recurso para tirar a colheita que essa região produz. Estraga-se centenas de toneladas de alimentos por falta de transporte adequado. Porque o Brasil ainda
convive com uma produção monstruosa como essa desse ano e tem apenas carroças, caminhões pequenos para transportar quase que 3, 4 mil quilômetros de distância, uma produção que ela é uma das maiores do mundo. E tudo isso funcionou pelos economistas de São Paulo, por aqueles que sempre dominaram a política nacional e que não tiveram grandeza. Aliás, é uma questão que o Brasil peca muito. Falta de grandeza nos homens públicos para pensar o desenvolvimento de forma organizada. Quando se vai investir em educação, se pensa em São Paulo. Se pensa no Sudeste, menos nos outros estados e até menos no Espírito Santo. Quando se pensa em saneamento, se pensa também dessa forma. E todo mundo sabe que a economia, que o serviço público tem que ser prestado em igualdade de condições e até viabilizando o cidadão permanecer na sua própria região. Mas não. Ao longo da história, se chamou, se atraiu todos os nordestinos para São Paulo, para fazer aquilo que eles poderiam estar fazendo lá no Nordeste, em nome da indústria nacional. Por que a indústria tem que ser em São Paulo e ela não pode ser no Nordeste, não pode ser no Espírito Santo, não pode ser na região Centro-Oeste? Então essa falta de grandeza dos políticos, principalmente dos economistas brasileiros, é que deixa o país numa situação totalmente desorganizada, onde você vê gente milionária, bilionária, onde você vê gente ainda sem escola, sem alimentação, sem condição de saúde. Por quê? Você vai em São Paulo, tem os mesmos problemas que tem aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em outros lugares, com relação à saúde, e não era para ter. O que falta lá em São Paulo para que a saúde lá seja uma saúde modelo? Como são a saúde dos grandes estados do país civilizado? É porque São Paulo só pensa em economia para o setor produtivo de alta importância e não investe no cidadão. Tanto é que essa criminalidade que existe em São Paulo, ela é fruto exatamente da falta de atenção aos trabalhadores, que até mesmo os sindicatos famosos passaram a usar a massa trabalhadora de São Paulo apenas partidariamente. E você não vê nenhum sindicato de grande importância nacional em São Paulo lutar para poder desenvolver as condições de trabalho e melhoria de condição de vida e de salário da massa trabalhadora de São Paulo. Você vê, cada presidente de um sindicato tem uma ligação política. Ou é com solidariedade através do Paulinho da Força, ou é através da UGT, através do PSD, ou é a CUT através do PT. O que faz os sindicatos hoje no país? É trabalhar para a política? É tentar ser senador, ser deputado federal, ser prefeito? Por que não exercer a sua atividade como sindicato em favor dos trabalhadores que nesse momento de crise passa pelo vexame, senhores deputados, senhoras deputadas, passa pelo vexame de ver os seus direitos duramente conquistados aprovado no Senado da República e no governo atual como solução para evitar a crise. Olha, por que a crise passa pelas leis trabalhistas? Por que a crise passa pela Previdência? Não, nem passa pelo problema trabalhista e nem passa pela Previdência. A crise passa pelo roubo do dinheiro público pelos altos comandos da política. A crise passa por mais de 40 ministérios. A crise passa pelas obras paralisadas, pelo recurso público enfiado pela goela, pelo roubo que tem na saúde, pelo roubo que tem na Previdência. É aí que passa a crise. Nós precisamos de governo que tem impulso, governo que tem moral, para cortar exatamente aquilo que faz falta à população. Não é tirar direito trabalhista, não é tirar direito previdenciário. Isso é abusar da inteligência humana. Isso é transformar o país num palco
em que os palhaços são a população e o dono do circo é meia dúzia, que a cada dia, cada mês, você vê na imprensa comprando fazendas, comprando investimento no exterior, tudo com recurso público desviado, que poderiam ser aplicados diretamente em favor da população brasileira. Essa é a nossa manifestação, esse é o nosso protesto contra a política nacional que enxerga de maneira torta a necessidade e a economia nacional.